O Lula voltou a defender nesta quinta-feira a realização de novas eleições na Venezuela. A iniciativa também é endossada por Celso Amorim, que comanda o Itamaraty paralelo do governo petista. Outra sugestão apresentada por Lula é a de um governo de coalizão na Venezuela. Ao falar sobre as alternativas, o Lula cobrou bom senso do ditador Nicolás Maduro. Mas o Lula tem esse bom senso para cobrar dos outros? Vamos acompanhar o que o petista disse à Rádio T. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, sabe, para ver se a gente encontra uma saída, sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados, agora os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o ligar para o Maduro agora, dizer, não, Maduro, vai dar, menino, não vai dar para ligar, vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora, ainda manter a democracia. Agora deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, ou faz um governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Quer respeitar a soberania do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. É isso que o Lula sempre faz sob o nome de diplomacia. É o respeito, não à autodeterminação dos povos, que não têm tido a possibilidade de determinar o seu destino, mas o respeito à soberania do ditador que fraudou a eleição. Quando ele fala ali, tem que ter um órgão independente, o Conselho Nacional Eleitoral poderia ser, tem gente da oposição, o Conselho Nacional Eleitoral é presidido pelo Elvis Amoroso, que é um apaniguado do Maduro que proclamou a sua vitória sem exibir as atas. E agora o Lula fica falando aí, nessa coisa ensaboada, um governo de coalizão. O Celso Amorim falou em fazer um segundo turno, que na verdade poderia ser uma segunda fraude. Quer dizer, é a ditadura que comanda tudo isso. Quem é que imagina o Maduro incorporando ali a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonçalves no seu governo, se ele está lá pedindo para o PGR denunciar essas pessoas? Então é muito malabarismo, muito contorcionismo. Duda Teixeira, boa noite. Boa noite, Felipe. Bom, você vê que o Lula e o Celso Amorim, eles tiraram 2 ideias da cartola aí nos últimos dias, né? Um é fazer essa nova eleição e o outro é fazer agora uma coalizão, né? Essa ideia é a mais recente. Mas as 2 ideias das nossas lideranças aí, as 2 têm o mesmo efeito, que é manter o Maduro no poder. Então esse é o objetivo do Celso Amorim e do Lula. Porque se tiver uma outra eleição, com certeza vai ser roubada ainda mais vergonhosamente, né? A repressão na Venezuela só aumentou desde então. Então Maduro vai fazer a coisa mais bem feita para impedir transtornos no futuro. E uma coalizão, obviamente, quem a gente sabe que vai ter nessa coalizão é o Maduro. A oposição provavelmente não, porque sabe que isso é uma roubada. Então é isso, na verdade o que os dois estão fazendo é procurar outras ideias com o objetivo de manter o Maduro no poder. Afinal, a relação com a Venezuela sempre foi fonte de grandes negócios
intermediados ou envolvendo o governo Lula, e nesse momento tem os negócios dos irmãos Batista, que já estão próximos do governo Lula em relação à energia da Venezuela, e sempre teve envolvimento aí das empreiteiras do Petrolão, como Odebrecht, Andrade Gutierrez, como nós mostramos aqui outro dia, até com os depoimentos da Mônica Moura, esposa do ex-marqueteiro do PT, João Santana, que também foi marqueteiro das campanhas chavistas. Então tem interesse ali de todos os empresários em torno do Lula, e Odebrecht e Andrade Gutierrez já voltaram aí à proximidade com o governo, levando ali as obras da refinaria Abreu e Lima, que foi um dos piores negócios aí do capitalismo moderno. E em outro momento, o Lula disse que Maduro deve explicações ao mundo e que ainda não reconheceu a alegada vitória do ditador venezuelano. Vamos assistir. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, Bom, teve que ser apertado aí para dizer que não reconhece, mas no fundo só está cobrando a exibição das atas e fazendo uma grande ladainha, porque todos os institutos, organismos que foram analisar as atas divulgadas pela oposição declararam a vitória para o Edmundo Gonçalves. Duda. Felipe, e o Lula se colocou numa sinuca de bico nessa história toda, né? Porque daqui a 6 meses assume o próximo presidente da Venezuela. O Brasil, então, não está reconhecendo o resultado, mas e aí? A hora que o Maduro tomar posse do 3º mandato, o Brasil vai continuar não reconhecendo, aí significa cortar relações, né? Então, vai ter outros problemas aí para o Lula e Celso Amorim no futuro. Exatamente. Estão tentando dar um jeito de Maduro continuar no poder sem ter o desgaste que seria avalizar 100% essa fraude eleitoral. Então vão ganhando tempo, vão ganhando fôlego para o ditador amigo. O Celso Amorim, chanceler paralelo do Lula, também falou nessa quinta-feira sobre a situação da Venezuela durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele afirmou que o Brasil não fez uma proposta para a realização de novas eleições no país vizinho. O tema seria discutido durante a reunião ministerial do governo Lula na semana passada. Teria sido discutido. O Amorim afirmou que um novo turno na Venezuela é uma ideia. Ele tinha confirmado para o jornal Valor Econômico que tinha essa ideia na mesa. E segundo o Amorim, o curioso de novas eleições é que tanto um quanto o outro poderiam aceitar facilmente. Acrescentou que se todos dizem que ganharam, ganhariam de novo. Ele mandou essa mais uma vez. Vamos soltar o vídeo aí muito generosamente, rápido. Num desses muitos contatos internacionais, mas como é que vamos resolver? Só se fizer novas eleições. E eu acho que, digamos, o que é curioso de novas eleições é que tanto um quanto o outro podia aceitar facilmente, né? Vocês ganharam, se eles dizem que ganharam, ganhariam de novo. Bom, mas enfim, com uma supervisão. Não, porque a senhora mencionou um ponto importante, Vossa Excelência mencionou um ponto importante que eu quero abordar. Porque às vezes a gente passa por coloquial sem querer. Que é o importante que eu queria abordar. Nós achávamos muito importante, isso fazia parte, inclusive, do Acordo de Barbados, uma supervisão internacional forte. E a principal... Tem duas entidades que eu saiba que têm capacidade de fazer isso. Eu já participei de algumas vezes, acompanhei no Brasil, acompanhei em outros lugares, que são a OEA
e a União Europeia. A OEA é impossível. A OEA, depois do que aconteceu na Bolívia, eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão a gente ia para um outro campo. A OEA não tem credibilidade junto aos regimes progressistas da América Latina. Então, a União Europeia seria natural. Eu acho que a União Europeia cometeu um grande erro, porque ela foi convidada, mas ela manteve as sanções sobre algum... Era um qui pro quo. Ela devia levantar as sanções. E ela manteve as sanções sobre algumas pessoas fundamentais, a vice-presidenta, o presidente do partido. Aí o governo, se foi pretexto um motivo, eu não tenho como dizer, mas foi oferecido um pretexto, de certa maneira, para ela ser desconvidada. Ele legitima todas as formas de autoritarismo da ditadura e trata aí a possibilidade de uma nova eleição como se fosse de igual para igual e não a ditadura no controle dessa eleição que já fraudou da última vez, Duda. O Amorim esqueceu de nomear aí a ONU e o Centro Carter, que estavam lá observando as eleições. E tanto a ONU quanto o Centro Carter viram que as atas divulgadas pela oposição eram autênticas, tinham características de segurança e questionaram os resultados oficiais. Pois é um espetáculo de cinismo que a gente está vendo, porque é uma ditadura que frauda a eleição, que não deixa o povo determinar o destino do país e que ainda reprime o povo, que aponta a verdade sobre o que o ditador está fazendo. E com relatos aí de 17 mortes nessa repressão. E ele está brincando aí com todo esse sabão.